Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Viver Bem, o programa que destaca a qualidade de vida, a sua saúde. Hoje iremos falar sobre dor articular. Você sabia que 2016 é o Ano Mundial contra a Dor nas Articulações? Oficialmente lançado em 11 de janeiro de 2016 pela Associação Internacional para o Estudo da Dor e apoiado pela Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, o Ano Mundial contra a Dor nas Articulações tem como objetivo chamar a atenção, principalmente de você de casa que está se queixando, para uma ampla variedade de doenças e condições que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Para falar sobre este tema, recebemos hoje aqui, com satisfação, o Dr. Gabriel Longini, especialista em dor, médico da dor. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Renata. É sempre um prazer falar de como viver bem. E falar sobre dor articular é uma questão muito importante porque é muito comum na prática nossa de consultório médico, nosso cotidiano. São queixas frequentes que procuram constantemente o atendimento médico, seja na esfera pública ou na esfera particular. Então, uma vezinha ou outra, a gente vai encontrar alguém se queixando de algum tipo de dor no corpo, em alguma articulação específica. É uma queixa que atinge várias pessoas, né, doutor? É uma queixa que ela não se restringe a apenas um público do sexo masculino ou do sexo feminino e nem um público de idade. Só quem tem mais idade que vai ter realmente uma dor articular, ou a pessoa mais jovem pode ter dor articular. Sim, ambas podem ter. Hoje, os idosos têm mais dores articulares por problemas relacionados à artrite, artrose, doenças degenerativas. E os jovens têm as dores articulares que são relacionadas principalmente à carga emocional, à atividade física exacerbada. Hoje tem uma necessidade do imediatismo, né, Renata? As pessoas querem ir para a academia e, de repente, em 20 dias querem ter, de repente, uma definição, uma hipertrofia muscular. Às vezes, essa hipertrofia muscular que eles buscam acaba gerando lesões articulares importantes. Por isso, tem uma alta frequência de pacientes jovens que buscam os atendimentos médicos e apresentam lesões, muitas vezes graves. Difícil de você reestabelecer o quadro funcional da articulação, porque acaba fazendo uma sobrecarga importante nela. Até a própria tecnologia, né, doutor? Recentemente eu vi uma matéria em rede nacional destacando a posição que nós mexemos ali no celular enquanto estamos usando o WhatsApp. Até o uso frequente do celular, do computador, até isso pode causar algum tipo de problema, né? Teve um estudo que a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor publicou, que é um estudo referente quais são os impactos no futuro do uso do celular hoje. Então, a expectativa, hoje, existe uma grande tendência de lombalgia mecânica, que é uma dor nas costas, na região lombar, quase perto do bumbum. E essa lombalgia, essa dor nas costas, pode ser decorrente do sobrepeso, da carga ou de hérnia de disco. Nos próximos 20 anos acontecerá uma inversão. Então, você vai passar a ter as dores cervicais com maior prevalência, que são as cervicalgias, e as hérnias de disco cervicais também, justamente por essa protusão que todo mundo faz com o celular. Na própria fisioterapia, daqui a pouco o doutor Alisson vai estar falando também, mas você tem que usar o celular aqui na frente do rosto. É uma prática difícil. Porque todos somos habituados a usar o celular olhando para baixo mesmo. Mas isso no futuro terá uma repercussão grande também. Então, quanto mais a gente conseguir prevenir problemas, doenças, patologias no futuro, nós temos que intervir. Agora, tem algo muito comum que a gente percebe que algumas pessoas falam que se o tempo esfriou um pouquinho, principalmente aqui na nossa região, que é algo diferente para a gente por ser calor, sente aquela dor um pouco mais forte, um pouco mais intensa. Existe isso mesmo? Tem alguma relação a temperatura ambiente com o nosso corpo? Engraçado que tem alguns pacientes mais antigos que vão nos consultórios e falam, né? Doutor, o pessoal fala até que eu sou meio pajé, porque eu sei quando vai chover. Como assim? Eu sinto uma dor articular, não tem jeito, doutor, 2 dias depois a chuva vem. E é engraçado, porque tem relação mesmo. Quando você tem uma queda da temperatura, as principais dores articulares têm alguns processos inflamatórios nela. Então, a diminuição da temperatura ambiente, mesmo você não vendo, mas ela é perceptível pelo corpo, você tem uma alteração do metabolismo local e, consequentemente, o quadro de dor agrava, porque você diminui a circulação sanguínea local também.
Então isso acaba promovendo uma dor. Então esses pajés que às vezes eles se denominam, é real mesmo, essa situação ela existe e é bem comum nas dores articulares inflamatórias. Minha avó já dizia, acordou, não pode colocar o pé no chão, gelado, descalço, porque vai ter dor. Então pode ter ou não algum tipo de relação essa questão da temperatura do corpo. Com certeza, a temperatura do corpo, a temperatura ambiente, ela influencia bastante. Tem alguns pacientes também de dores articulares que eles falam, doutor, vou fazer uma viagem para um lugar que está frio nesse momento. O paciente ele vai sentir um pouco mais de dor, então a gente tem que fazer um tratamento preventivo já, prescrever algumas medicações para ele poder ir, ter a qualidade de vida dele, desfrutar o lazer e viver bem. Então tem essa característica. Então eu queria convidar o senhor aqui para a nossa mesa, temos alguns bonecos aqui do Centro Universitário São Lucas, para mostrar essa relação das articulações, como por exemplo com o sobrepeso. Tem algum tipo de relação? É preciso ter cuidado com o peso quando a gente já sente alguma dor ou até prevenir essa dor controlando o nosso peso? Então, ainda sobre essa questão do imediatismo, né? Hoje, o tempo ele é muito restrito. Hoje as pessoas elas fazem muito mais coisas do que antigamente e querem mais resultados, querem sobrecarregar cada vez mais. Eu costumo dizer que muitos profissionais hoje buscam um sucesso que ele vem de uma maneira normal aos 50 anos de idade, eles querem aos 30 anos de idade. Então isso vem gerando o sobrepeso, a obesidade, a falta de atividade física regular, o estresse emocional, que também acaba gerando uma condição física de labilidade, a pessoa fica mais susceptível a doenças. E sim, o sobrepeso, essa questão, ela influencia muito na articulação. Nós temos um ligamento que ele chama ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral. O que esses ligamentos fazem? Eles fazem a parte da sustentação da nossa perna. Isso é a região do joelho? Isso aqui é o nosso joelho. Então, todo movimento que a gente acaba desenvolvendo, ele serve justamente para dar sustentação, flexibilidade, andar, correr, enfim. Mas a partir do momento que você tem essa sobrecarga, você acaba lesionando principalmente esses ligamentos, que são os ligamentos colaterais, tanto o lateral quanto o medial. E o que isso promove? Isso promove uma dor, geralmente é aquela dor que o paciente fala, doutor, não consigo mais andar, eu começo a mancar. E ele começa a mancar e ele acha que é normal sentir aquilo, ele não trata, até que de repente, como ele começa a mancar, ele anda com um lado maior do que o outro. E ele evolui para uma outra dor também, que é muito comum, que a gente encontra bastante no consultório, não é uma dor fácil de tratar, que é a bursite trocantérica. É uma inflamação que dá numa bursa, a bursa é como se fosse realmente uma bolsinha de água que protege de impacto, que ela localiza na bacia, na articulação entre a bacia e a parte relacionada à coxa, a perna. E essa bursite faz o paciente mancar ainda mais, a gente chama de claudicar, andar mancando, e promove uma dor muito relevante, uma dor ao ponto do paciente que vem o terceiro agravo, que ele para de fazer as atividades habituais dele. Então ele acha que se ele deitar na cama, ele vai melhorar do quadro de dor dele. E por isso, na verdade, tem que haver um tratamento específico para não evoluir para algum outro tipo de dor. Exato, porque a partir do momento que ele passa a não procurar um atendimento médico, um atendimento de fisioterapia, o que ele faz? Ele deita, ele para de fazer atividade física e a dor intensifica e ele desenvolve outras dores. Aí vem as dores lombares, as dores musculares e ele pode ir agravando até chegar num quadro de depressão. Então, assim, tratar a dor é muito importante. Porque às vezes uma dor que pode ser pequena, você pode intervir no momento certo e prevenir a evolução dela. E se você não fizer isso, ela pode evoluir de uma maneira a agravar o seu corpo de um modo Na verdade, total. O ideal é que a gente não conviva com a dor, né, Exatamente. doutor? Sempre buscar, então, um especialista para resolver algum tipo de problema, porque as consequências, por menor que seja naquele instante, podem ser maiores posteriormente, né? Com certeza. E às vezes você pensa, mas fez um estiramento desse ligamento. A gente tem alguns exames que a gente consegue realizar para poder identificar, como uma ultrassonografia, uma radiografia ou uma ressonância nuclear magnética. E muitas vezes o paciente tem um mínimo estiramento que com uma atividade de reabilitação simples, um bom trabalho de uma fisioterapia, um tratamento com ondas de choque, você consegue reabilitar o paciente. E às vezes ele não trata, ele acaba fazendo uma ruptura. E quando ele faz a ruptura, aí acaba evoluindo para a cirurgia, vai ficando cada vez mais difícil tratar o paciente. Então, sim, Renato, o mais importante é toda dor tem tratamento. E para realizar o tratamento dessa dor é necessário buscar um atendimento médico, para o médico fazer o diagnóstico diferencial. Mas estou com uma dor na articulação, mas tem várias causas de dores na articulação. Então, o médico é que vai fazer esse diagnóstico
prescrever o tratamento e encaminhar para outros colegas, reumatologistas, fisioterapeutas, ortopedistas, um trabalho conjunto, né? É fundamental. Agora, doutor, a relação sobrepeso e peso que eu carrego no meu dia a dia é semelhante, né? Semelhante, né? Você acaba fazendo sobrecargas das articulações. Às vezes tem pessoas que têm filho e se sentem, inclusive, abalados emocionalmente porque não conseguem pegar o filho, porque tem um peso. Então, essa é uma questão importante, porque tem algumas posturas que você pode adotar que vai melhorar o seu condicionamento, a forma de você pegar e segurar a criança e tudo mais. E quanto mais peso você carrega, então a gente vê muito também as pessoas carregar peso na cabeça, carregar peso de qualquer forma. Né? Isso no futuro tem um impacto, que acaba gerando justamente as hérnias de disco, as protusões discais, acaba gerando as contraturas da musculatura, que também causam dor. E quem chega mais ao seu consultório, doutor? São os homens ou são as mulheres? As mulheres, elas são mais propensas às dores nas articulações? As mulheres são mais propensas às dores articulares, sim. Por quê? As mulheres estão mais susceptíveis a doenças autoimunes, né? Tem algumas doenças autoimunes importantes que acabam acometendo mais mulheres do que homens. Mas existe também um viés, uma falha nesse registro, porque o homem ele só procura atendimento, isso é um tabu que precisa ser quebrado, quando ele realmente não aguenta mais a dor. Se o homem tiver uma procura ao atendimento médico mais precoce, ele também vai ter mais qualidade de vida, vai ter melhores intervenções para poder facilitar o tratamento dele e, consequentemente, ele vai conseguir viver bem melhor. Muito bem, doutor. Eu vou pedir uma pausa bem rápida para a gente continuar o nosso assunto, falar ainda sobre tratamento, sobre as formas de prevenir as dores articulares. Você de casa, não saia daí, que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre dores articulares. Estava conversando há pouco com o Dr. Gabriel Longini, ele que é médico da dor, está explicando então um pouco mais sobre este tema tão importante, tão relevante para nós, né? Afinal, conviver com a dor não é nada fácil. Dr. Gabriel, a gente preparou algumas perguntas aqui no nosso plasma, eu gostaria que o senhor colaborasse então com o nosso programa, respondendo então... Quando se tem dor nas articulações, o ideal é ficar parado ou diminuir a movimentação, pois o movimento ele pode piorar a dor? Não, a falta de atividade física ou a imobilização precoce da articulação pode agravar o quadro de dor. Então é necessário você estar fazendo atividade com aquela articulação. Antigamente se utilizava, não sei se você lembra, mas um colete que as pessoas colocavam na coluna, aquilo ali fazia justamente uma hipotrofia da musculatura, deixava o músculo muito apertado. Hoje não se usa mais. Então, cada vez mais, nós temos que incentivar as pessoas a estarem fazendo atividade física. Mas, doutor, vou sentir dor para fazer aquele exercício, vou sentir dor para fazer a fisioterapia, por isso que vem o tratamento médico. O médico, ele prescreve uma medicação, um anti-inflamatório, um analgésico potente e acaba tirando a dor para aquele momento. E o paciente faz atividade física e, consequentemente, ele reabilita, ele acaba fazendo um excelente tratamento. E até fortalecendo, né? Também. Certo. Próxima pergunta, então, para o pessoal de casa entender sobre o tema de hoje, dores nas articulações. A dor pode provocar desequilíbrios ou quedas? Pode. Porque aquela articulação, mas principalmente o ligamento, ele acaba ficando mais fraco. E esse ligamento mais fraco, ele, consequentemente, tem uma assimetria postural. Você acaba pisando de um lado mais do que o outro, isso acaba promovendo quedas, porque isso gera um desequilíbrio. Não está relacionado à labirintite, não. Está relacionado justamente à questão articular. E essas dores articulares são de lesões ligamentares, há problemas de artrose também, que diminuem a mobilidade. Às vezes a pessoa tem que subir uma calçada, e a gente tem muita irregularidade de calçada. Às vezes a pessoa põe um pé um pouco acima do que ela consegue, perde a força, o tônus muscular e acaba gerando a queda dela. É como qualquer estrutura, basta um parafuso estar fora do lugar que a gente pode, de repente, desmontar, né? E o corpo é muito interessante, porque ele cria mecanismos de se articular nisso, mas tem hora que ele fica sobrecarregado e vem a queda realmente. Próxima pergunta, então, vamos lá. Não há nada que eu possa fazer pela minha dor?
Assim, toda dor tem tratamento, toda dor tem diagnóstico. Nem toda dor é dor reumática, mas toda dor precisa ser avaliada por um profissional médico, né? Quando a gente fala que fazer alguma coisa para dor, a gente fala justamente em fazer uma consulta para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Esse tratamento envolve farmacológicos e não farmacológicos, que é o uso de medicamentos, remédios, anti-inflamatórios, medicações de uso tópico, e os não farmacológicos, que vêm desde acupuntura, fisioterapia, relaxamento daquele ligamento. Mas é fundamental, para que possa fazer um tratamento efetivo, ter um diagnóstico com equipe médica. Então, eu gostaria de convidar a doutora Camila, que ela trabalha com reumatologia, e seria legal também ela participar desse bate-papo. A doutora Camila Silva, que é especialista em reumatologia, está aqui com a gente também para colaborar com este tema, dor nas articulações. Afinal, é um trabalho conjunto, né, doutor Gabriel? Envolve desde o tratamento até o diagnóstico. E aí, por isso, doutora Camila, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Então, doutora, como o doutor Gabriel estava falando, existem várias maneiras, então, hoje de se conviver com a dor, porque, na verdade, a gente precisa eliminá-la. Não basta aceitar que tem uma dorzinha aqui ou ali, o ideal é procurar um médico, fazer o diagnóstico, porque toda dor tem uma origem e tem um tratamento. Isso. Às vezes fica a angústia do paciente em querer o diagnóstico, um tratamento um pouco mais prolongado, mas como o doutor Gabriel falou, hoje em dia, sim, há tratamento e há como viver sem estar convivendo com a dor. Certo. Doutor Gabriel, pode sentar novamente enquanto eu vou conversando com os dois sobre o nosso tema de hoje? Inclusive, doutora, muitas pessoas confundem as dores nas articulações com o reumatismo e ainda associam o problema à idade. Tem relação? É somente reumatismo? Como é que é essa relação? Não. Nem toda dor de articulação é o chamado reumatismo, né? E o conhecido reumatismo também não está muito associado à idade. O que acontece? Claro, o reumatismo, a artrite reumatoide, é uma doença que está mais comum na fase idosa, né? E acomete realmente as articulações. Inclusive, a gente preparou aqui um material, doutora, eu convido a senhora aqui para o nosso plasma, para falar um pouco sobre a diferença, então, dessas doenças e quais seriam as principais doenças que causam essas dores nas articulações, as principais doenças reumatoides que atingem a população. Isso. Aqui nós temos a artrite reumatoide, né? Popularmente o reumatismo, tá? E a tendinite, tá? A artrite reumatoide, ela atinge principalmente todas as articulações, tá? A principal, mais comum, as mãos, tá? E a tendinite, os tendões, como o doutor Gabriel explicou, joelho, ali todos os ligamentos, todo aquilo que faz a sustentação das articulações, tá? Realmente são aquelas duas principais. E aí nós temos a osteoporose, que é conhecido o enfraquecimento dos ossos, ocorre com o decorrer da idade. Esse é normalmente com uma idade mais avançada. Isso. Na faixa mais comum dos 40 anos em diante. E é algo que a gente pode evitar lá do início da nossa juventude, ao longo do tempo, para não chegar a ter osteoporose? Sim. A gente passa por um período da vida onde a gente vai acumulando todos os minerais, tudo aquilo necessário para o fortalecimento do organismo. Né? E depois, com o passar do tempo, o organismo ele vai apenas absorvendo todas essas substâncias, todos esses minerais. Então, chega numa determinada idade que a gente tem que começar a repor tudo aquilo que a gente começa a perder. E é conhecido a reposição de cálcio, uma boa alimentação, vegetais, tudo aquilo que realmente a população em geral já conhece, mas que infelizmente ainda é muito difícil cumprir. E a osteoartrite ou artrose? Isso. O que se trata? O que acontece? A osteoporose, como eu falei, é como se fosse um enfraquecimento da estrutura óssea. E a osteoartrite ou artrose seria o desgaste da toda a articulação. Como a gente pode ter aqui, nós temos em qualquer articulação, nós temos dois ossos unidos por toda uma estrutura de sustentação entre eles. Aí começa a ocorrer o desgaste dessas juntas, tá? E aí como a gente explica popularmente para o paciente, começa ali, ó, um osso tocando no outro. O atrito. O atrito entre eles, tá? Então, nós temos o desgaste da estrutura óssea, contrapartida, o desgaste ali entre eles. Seria algo mais local, né? Diferente Isso, da osteoporose. Isso. Certo. Então, aqui um pouquinho mais da nossa explicação sobre o controle e a prevenção. Tem como evitar de ter uma artrite e o controle sobre ela? Sim, a gente
pode-se dizer que sim, tem como evitar. Como já foi dito, o controle de peso, a correção postural, a prática de atividade física para o fortalecimento de toda essa estrutura de sustentação das articulações, né, das juntas. Então, assim, tem como evitar, sim. É algo que a gente tem que colocar em prática, né, no dia a dia, porque aquele pouquinho que a gente faz errado todos os dias no futuro, a gente pode sentir, né? A artrose é semelhante. Isso, semelhante também, tá? Também é ali baseado em toda o que a gente chama de mudança de estilo de vida, tá? Alimentação, prática de atividade física, correção postural. Certo, doutora. E ainda, falando sobre o tema de hoje, artrite reumatoide. É uma inflamação? Isso. Na medicina, tudo aquilo que termina com o prefixo "ite" geralmente está associado a uma inflamação, tá? Então, a artrite é associada a uma inflamação da articulação. Tá? Então, recebeu esse nome porque é todo aquele conjunto articular, por diversos motivos, ele inflama. E aí a causa da dor. Tá? A artrose, por outro lado, é o desgaste dessa articulação. É diferente. Acontece inicialmente, sim, uma inflamação, então por isso a dor, e aí vai decorrendo com o desgaste dessa articulação. Certo, doutora. Continuando, então, sobre o nosso assunto de hoje, artrite reumatoide. Qual seria a sua origem? Tem relação genética e é algo que tem cura? Sim, ela tem alguma associação genética, mas não tem como a gente prever. Eu posso então fazer um exame para saber se eu tenho a possibilidade de ter. Não. A gente consegue dar o diagnóstico quando a doença já está começando a se instalar. Tá? A gente não fala em cura, a gente fala em controle e acompanhamento. Tá? A grande característica das doenças reumatológicas é a dor, a inflamação e, se não tratada, o desgaste dessa articulação. E é nesse ponto de desgaste que a gente não quer chegar. Tá? Então, a gente faz o controle para essa doença não evoluir e um desgaste permanente dessa articulação. Agora, a senhora me corrija se eu estiver errada, por favor. A artrose, ela seria uma evolução de algum tipo de dor? Por exemplo, começou no joelho, não tratei o joelho, passou para o quadril, começa a haver aquele desgaste. Isso pode ocorrer em várias regiões do corpo, uma região determinada. Qual é a relação da artrose, então, com as juntas de todo o corpo? A artrose, basicamente, ela é bem localizada. Então, o paciente ele tem artrose do joelho, ele tem artrose do quadril, diferente da artrite. A artrite reumatoide, ela é uma doença que ela pode acometer simultaneamente diversas articulações. Mas o que acontece? Inicialmente, comecei com uma artrose de joelho. Para compensar a dor, eu começo a forçar mais o outro lado, começo a desviar a postura e esse desgaste acaba acometendo as demais articulações e gerando a artrose nas outras localidades. E consultando o médico, eu vou conseguir? A gente é capaz, doutora, de sinto dor, mas não consigo explicar para o médico onde está essa dor. Que meios que serão utilizados para identificá-la? Sim. Hoje em dia nós temos diversos tipos de exame, tá? Mas o que a gente fala, a clínica é soberana. Tá? Então, assim, com um exame físico, uma boa avaliação articular, a gente consegue sim. Muitas vezes até determinar o local onde o paciente não conseguia apontar. Então, uma boa avaliação, a gente consegue, sim, chegar no ponto de dor. A gente percebe até que é um número grande, né, de pessoas que sentem dores. A artrose, por exemplo, 85% da população tem artrose e se queixa da artrose. A artrite reumatoide já é algo mais raro. Por que é uma parcela tão mínima dessa entre artrite reumatoide e artrose? Porque a artrose, como já foi bem dito, ela tem diversos fatores externos que a gente chama. Então, é o sobrepeso, aquele excesso de carga na articulação. E hoje em dia a população está ficando cada vez mais com o sobrepeso, o erro postural, como o doutor Gabriel comentou, e isso vai excedendo as articulações, principalmente o joelho. Então, se a gente faz um levantamento aqui de cada 10, 8 pessoas têm dor no joelho. Tá? E isso associado a muito, e esse desgaste vai levando à artrose, diferentemente da artrite reumatoide, que ela pode ter um componente genético. Certo, então próximo, olha só, agora algumas dicas justamente, né, doutora, para a gente evitar tudo isso, porque, como a senhora mesmo estava mencionando e o doutor Gabriel também, são práticas, né, que podem ser melhoradas e aí a gente entra já em alguns detalhes como prevenção e até para o próprio tratamento, né, mas daqui a pouquinho a gente fala então sobre isso, doutora, inclusive sobre alimentação, né, temos algumas dicas que podem ajudar a melhorar tudo isso. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, não saia daí que nós voltamos já.
Viver Bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. De volta com o nosso Viver Bem, estamos recebendo a doutora Camila Silva, especialista em reumatologia, e também o doutor Gabriel Longini, médico da dor, falando sobre as dores articulares. Doutor Gabriel, não foi muito difícil da gente encontrar alguém se queixando do problema, viu? Encontramos a Anne Stephanie Agostinho. Eu queria convidar o senhor para assistir então comigo o depoimento da nossa paciente que se queixa de dores nos ombros. Então, vamos identificar para daqui a pouquinho o senhor comentar sobre o assunto. Oi, Renata! Hoje eu tô aqui para visitar a Anne, ela que entrou em contato com a nossa produção para reclamar de problemas nos ombros, que ela tem 2 filhos. Vamos falar com ela rapidinho. E aí, Anne, você é daqui de Porto Velho? Não, eu sou de Fortaleza, Ceará. Há quanto tempo você tá morando aqui? Desde 2009. Desde 2009? E desde quando começou essas dores nos ombros que você tem reclamado? Eu acredito que está com uns 20 dias mais ou menos, porque minha rotina ficou bem pesada, né, em relação aos meus filhos, que eu tenho que levar eles para... Um eu tenho que levar para a escola, o outro eu tenho que levar para a avó, e tudo isso eu faço andando ou de ônibus. Aí tu sabe como é que funciona, né? A gente tem que carregar o maiorzinho de 5 anos, ele até anda, mas o menorzinho com o tempinho ele já cansa. Aí tem que colocar no colo. Então é um segurando com a mão, o outro no colo, bolsa, tudo que dá. E aí foi aparecendo as dores, né? Muita dor. Aí um dia eu tive que ir para a emergência com muita dor mesmo, né? Tomei uma medicação para dor, aí a doutora passou uma fisioterapia. Eu fui para fisioterapia, fiz, né, tudo direitinho, passou. Procurou um médico especializado no assunto, né? Na verdade, fiz raio-x, fiz ultrassom, né? Aí me passaram a fisioterapia. Eu fiz, resolveu, passou. Enquanto eu estava fazendo a fisioterapia, o mais novinho ficou com a avó dele, para eu não pegar peso, né? E aí ele ficou, e aí beleza, passou a dor. Quando foi domingo, eu fui passear com eles no espaço alternativo, aí brincou, cansou, eu tive que andar muito tempo com ele no colo. Aí, beleza, dormi, quando eu acordei, só faltava não mexer mais o ombro de tanta dor. Dores articulares é uma sensação de desconforto e incômodo. Podem ocorrer com ou sem o movimento muscular e pode ser grave o suficiente para limitar a locomoção. E aí, Anne, e essa dor, ela atrapalha na sua rotina, ela atrapalha cuidar dos filhos? O que ela interfere na sua rotina, na atividade do trabalho também? O que ela atrapalha? Então, atrapalha muito, né? Porque a gente conviver com a dor é horrível, a gente acaba ficando até de mau humor, né? Até ser um pouco sem paciência. Esses dias que eu tava sentindo muito dor, deixei o menorzinho aqui na casa da avó dele. Mas em relação a pegar ônibus, como eu pego ônibus, tem que ficar empendurada lá no ônibus, aí o ônibus dá um freio, aí dá aquela dor, tem que segurar menino, aí tem que levantar menino, tem que levar a mochila, né? E aí chega no trabalho, meu trabalho não é pesado, mas eu mexo com computador, então tem toda aquela, acredito que mexe também com o ombro, né? Que você tem que ficar sentada, né? Eu trabalho pela parte da tarde, então eu trabalho muito com computador, aí fica meio difícil, bem difícil conviver com a dor, não é nada legal. As pessoas também costumam descrever a dor nas articulações como desconforto, inflamação, sensação de queimação ou rigidez. Anne, eu quero te fazer um convite e te chamar para ir lá no estúdio do Viver Bem conhecer a máquina do Dr. Gabriel, que promete fazer milagres e pode até resolver o problema do seu ombro. E aí, você quer ir comigo? Vamos, na hora. Renata, a Anne só vai se arrumar e já está chegando aí no estúdio do Viver Bem para conferir essa novidade do Dr. Gabriel. E ela topou, né? Ela está aqui conosco, juntamente com o Dr. Gabriel, que trouxe esse equipamento moderno para o tratamento da dor.
diferente da fisioterapia, vai auxiliar, né, um conjunto de atividades de tratamento que pode melhorar a vida, porque a gente até riu, né, doutor? A Anne se queixando que as dores causam até mau humor, porque isso é normal para todo brasileiro, né? Com certeza, a dor limita muito a qualidade de vida das pessoas, né? Anne, seja bem-vinda, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, bem específicas ao seu quadro de dor. A Anne, ela realizou todos os exames necessários, então ela realizou radiografia, realizou ultrassonografia, realizou avaliação médica e nenhum desses exames apresentou alteração, todos os exames estavam normais. Mas existe uma coisa que a Anne tem que chama bastante atenção. A primeira coisa é a assimetria postural. A Anne, ela tem uma irregularidade postural dos ombros. Ela tem uma diferença de altura, onde o ombro esquerdo dela é mais alto do que o direito e ela tem uma anteriorização do ombro. Se você olhar bem a angulação desse ombro, ele é diferente dessa, então esse é mais protuso para frente. E aqui fica o meu respeito e admiração por todas as mães, porque a mãe realmente é isso, ela põe mochila de um lado, a bolsa do outro, coloca a criança no colo, coloca a outra criança e puxa e cuida de tudo, da vida pessoal, profissional. E acaba esquecendo de si. Então, esses vícios posturais, eles foram adquiridos e certamente você não percebe esses vícios porque você está ali trabalhando para o bem-estar da sua família. Então, essa é uma alteração importante que ela promove o seguinte: o normal das nossas articulações é elas terem uma simetria. A partir do momento que você tem essa irregularidade, onde um lado é mais alto do que o outro, você acaba tendo uma tração muscular maior. Mas, Gabriel, eu fiz todos os exames e deram todos normais. Mas a lesão que você tem é uma lesão que a gente chama de lesão miofascial. É uma dor muscular, geralmente é uma dor que o paciente sente uma sensação de peso, que é uma dor que irradia para a região de pescoço, ela desce para a região de braço. E se você for até fazer uma massagem ou fazer um exame físico mais minucioso, passar a mão nessa região da musculatura, você vai identificar o que a gente chama de trigger points, que são nódulos musculares, que se formam de tanta tensão, tanta contratura naquele músculo. Mas, doutor, só interrompendo o senhor, essa questão de uma diferença na altura dos ombros é considerado normal? Porque a gente sabe que normalmente tem um lado diferente do corpo, do outro. Isso é considerado normal ou não? Significa que eu tenho alguma coisa a tratar ali? Ele é frequente na sociedade, mas não deve ser considerado normal porque ele gera patologias, como essa. Não era para ser diferente. Exatamente, a síndrome miofascial. O nosso corpo ele é simétrico, ele tem que ter essa simetria postural. Só que ao longo dos anos, pela genética, às vezes você tem escolioses familiares, né? Tem famílias que têm um quadro de escoliose onde o avô tinha, o pai tem, o irmão tem, todo mundo tem. Mas podem ser agravadas pelo vício postural. Então, nesse quadro dela, tem essa questão e ela tem também o que a gente chama de uma cifose. Então, é uma anteriorização da coluna, que vai um pouquinho mais para frente, que acaba também proporcionando essa contratura muscular. Então, a dor dela, especificamente pelo quadro clínico, pelo que ela vem apresentando, vendo o vídeo foi muito interessante, porque retratou exatamente a rotina dela. Outra coisa, logo ela pode desenvolver a dor no ombro direito, pela bolsa. Ela carrega a bolsa aqui, está puxando. Ela tem a questão de usar o ônibus, então a elevação do membro, toda vez que você faz esse movimento, acaba fazendo tensão nele, você pode desenvolver uma tendinopatia nessa região também. Então essa sua dor é uma dor considerada miofascial, uma dor muscular. A gente vai fazer um tratamento com ondas de choque nela. Que eu queria, inclusive, que o senhor mostrasse agora pra gente como é que funciona, porque eu tô curiosa, né? Promete ser milagroso. Na medicina não existe nada milagroso, mas existem tratamentos adjuvantes que acabam colaborando, é um conjunto, né? Tudo que você acaba fazendo com a fisioterapia, que daqui a pouco o doutor Alisson, fisioterapeuta, vai estar falando pra gente. Ondas de choque, bloqueios, RPG, são atividades que melhoram muito, né, a parte de dor muscular. Esse equipamento é um equipamento que a gente utiliza muito para o tratamento da dor, que ele emite choque. Então, cada barulhinho que você escutar é um choque que a gente está emitindo. De 0 a 10 agora, qual que é o nível da sua dor? Onde 0 não é nada e 10 é a dor mais forte que você já sentiu? 6. Isso é muito importante. Antes de qualquer atendimento médico, é você avaliar o quadro de dor do paciente. E dor é aquilo que o paciente diz sentir. Então, se ele disser que a dor dele é 10, é 10, porque dor está relacionada ao fator emocional, a experiências físicas, e é exatamente o que o paciente proporciona ao médico que realiza seu atendimento. Então, eu vou colocar um gel bem geladinho nessa sua região do ombro, que é mais essa região aqui posterior. Que é um tratamento local, né, doutor? É local, tá? A gente vai fazer uma emissão de choque aqui.
Você vai sentir um desconforto no início, alguns pontos um pouco mais dolorosos, e logo em seguida você vai sentindo que ele vai dando uma aliviada, tá bom? Qualquer desconforto me avisa que a gente vai mudando a intensidade dele. Eu vou começar com uma intensidade um pouco mais fraca. O que esse equipamento promove, Renata? Ele promove uma microcirculação local, então ele melhora a parte da circulação sanguínea e ele produz uma coisa chamada substância P, que é uma substância analgésica que vai tirar a dor da paciente. É um alívio imediato. Imediato e terapêutico. Ele não é paliativo, ele é realmente terapêutico. Ele melhora muito o quadro inflamatório, tá bom? Vamos lá? Vai começar a partir de agora, então, vai sentir. Começamos, ó. Então, se eu escuto barulhinho, esse barulhinho é normal do equipamento. Inclusive, eu queria saber da Anne se está causando algum tipo de desconforto. É confortável, Anne? Fala aí pra gente. Sim, é confortável. A gente vai aumentar a intensidade agora. A gente programou aqui para fazer um total de 2.000 choques. Eu vou aumentar agora a intensidade, ó. Ela vai sentindo cada vez mais. Porque o choque normalmente assusta, né, doutor? Pronto. A gente está numa intensidade de 3 bar e agora ela está sentindo um pouco mais, provavelmente, o choquinho. Qual que é a sensação, Anne? Olha, acho que uma massagem é aquela bem forte. Mas assim, não chega a doer, né? Não tá chegando a doer, não. É como se estivesse realmente pegando assim nos pontos que estão doendo. E aí eu sinto um desconforto, né? Onde tá doendo. Isso, esse desconforto ele vai aliviando agora conforme a gente vai fazendo, ó, o choque. A gente está na intensidade máxima para essa região de ombro. E agora a gente já vai começar a ter uma hiperemia, então o ombro vai ficando vermelho justamente por conta do choque que vai entrando na região. E vai promovendo o alívio da paciente. Numa região como o ombro, por exemplo, doutor, quanto tempo do uso da máquina? São 2 sessões que a gente faz, aproximadamente 6.000 choques. Faz 3.000 choques em uma sessão, mais 3.000 choques em uma segunda sessão. Isso dura aproximadamente? Cada sessão dura em torno de 15 minutos. Bem prático, então, né? bem objetivo mesmo, bem prático. Estou sentindo agora um pouquinho mais. E esse tipo de tratamento com equipamento de choque como esse, envolve junto um tratamento medicamentoso, também a fisioterapia convencional? Sim, um tratamento ele serve para auxiliar a qualidade de vida do paciente, para ele viver bem mesmo. Então, quando a gente faz essa parte de tratamento, de choque, é para colocar o paciente à disposição de outros trabalhos, como, por exemplo, o fisioterapeuta. Então, tem alguns movimentos que, de repente, ela não consegue fazer. Com esse tratamento, ela passa a ser habilitada para isso e tem um melhor resultado na fisioterapia. A verdade é que quem trabalha com saúde tem que estar sempre em trabalho conjunto, em equipe multiprofissional mesmo. Você de casa não sai daí, que daqui a pouco a gente mostra, então, um pouco mais de um tratamento moderno para dores articulares. É um conjunto de atividades que vai melhorar a sua qualidade de vida, então não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Socibra, o shopping da saúde. Center Plástica, aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre dores articulares, dores nas articulações, depois de um bate-papo extenso com o Dr. Gabriel Longini, médico da dor. Agora a gente conversa com o Alisson Luiz Zandonai, ele que é fisioterapeuta, vai explicar para a gente quais são as medidas preventivas, o que podemos fazer para amenizar as dores, porque é um trabalho que envolve diversos profissionais para tratar tudo isso, né, Alisson? Olá, Renata. Olá, telespectador. Com certeza, Renata, é uma satisfação fazer parte dessa equipe, falar um pouquinho sobre as dores articulares que atingem a todos em algum momento da vida, ou a quase todos, né? Sem dúvida, elas estão muito relacionadas com esses temas já comentados, sobre questões multidisciplinares, o próprio reumatologista, o clínico da dor, o fisioterapeuta, todos têm que estar muito a par dessas lesões, porque quanto antes o diagnóstico, antes o tratamento, ou antes o resultado final de melhora do paciente, sem dúvida.
Certo? E pra gente começar então falando, o exercício físico, ele pode piorar as dores nas articulações? Ele pode ajudar a amenizar? Isso, o exercício físico, na verdade, ele é utilizado tanto como preventivo quanto como tratamento. Ele pode ser usado das duas formas, mas depende do tipo de exercício para cada situação, sem dúvida. Agora, piorar só realmente na fase mais aguda, quando não tem intervenção clínica imediata ou de forma incorreta. E que, na verdade, pode até ser melhorado, né? Com o tratamento passo a passo. Isso. O Dr. Gabriel, ele já comentou um pouquinho a respeito sobre essa questão do diagnóstico rápido e da informação inespecífica. Hoje a gente está vulnerável a várias informações na internet, no nosso dia a dia, e a qualidade dessas informações é muito importante, porque nem sempre ela vem no seu momento ideal ou na utilização global de todos. Então, tem que ser mais específico. O tipo de exercício ele deve ser mais específico com o caso de lesão ou de forma preventiva, inclusive. E aí você acaba me respondendo se apenas a fisioterapia ela já resolve as dores nas articulações. Não, né? Porque trata-se de um trabalho justamente multidisciplinar, vem o diagnóstico clínico, vem às vezes a intervenção de medicamentos, de aparelhos e a ajuda do profissional fisioterapeuta. Perfeito, Renata. Na verdade, o trabalho ele sempre deve ser feito em conjunto. Para cada caso, um profissional é mais solicitado, né? Mas normalmente todos os profissionais que envolvem as dores multiarticulares em algum momento vão ser acionados. Inclusive nutricionistas, educadores físicos, de forma preventiva, não tem profissional melhor que o educador físico para tomar conta desse paciente e evitar com que se aconteçam essas lesões. Então, em algum momento do ciclo da doença, vai ser acionado todos esses profissionais, sem dúvida. A fisioterapia, ela funciona melhor quando aplicada na prevenção, né? Mas quando se trata de lesões ou doenças, qual a ajuda que a fisioterapia pode dar aos pacientes na recuperação de lesões ou doenças ou dores nas articulações? A fisioterapia, hoje, ela é a área da saúde que provavelmente mais se desenvolveu técnicas e métodos dentro da área nos últimos 10 anos. Ela tem evoluído muito na questão tecnológica, inclusive. E, sem dúvida, ela no tratamento hoje tem recursos para resultados não imediatos, mas num período bem curto de tempo, né? Técnicas como Pilates são muito efetivas hoje no tratamento rápido das lesões articulares. Técnicas como as descompressões das articulações da coluna são técnicas hoje bem efetivas, incisivas e num período de tempo muito rápido, porque hoje as coisas elas acontecem rapidamente. O próprio Dr. Gabriel falou hoje da velocidade das informações. Isso tudo passa pelos nossos sistemas, tanto pelo sistema nervoso central quanto pelas articulações mais periféricas. Então, há uma sobrecarga pela própria informação absorvida pelo nosso corpo. E se você não tiver a mesma velocidade para tratar, nem sempre você é efetivo. Hoje todo mundo está muito agitado, impaciente. Verdade. Então a gente tem que se adaptar ao meio. Olha, a gente continua conversando, Alisson, mas eu queria chamar o Fábio aqui para ajudar a gente. Então, para você demonstrar na prática que tipo de exercícios, que tipo de atividades, práticas no nosso cotidiano podem ajudar a prevenir as dores articulares. Isso é possível? É possível. Não só é possível, como é o melhor caminho, prevenção. Tratar a saúde e não a doença, né? É verdade. Então, eu agradeço aqui a ajuda do Fábio e você pode mostrar nele, então, Fábio, por favor, doutor Alisson Luiz Andunay, fisioterapeuta, hoje aqui no nosso Viver Bem. Com licença. O primeiro passo, normalmente, quando se trata de prevenção, é você fazer um diagnóstico relacionado aos hábitos posturais do paciente, né? Tanto de pé, por favor, Fábio, onde ele demonstra algumas acentuações de curvatura. Então, a partir dessas curvaturas fisiológicas, a gente tem noção técnica de como intervir para que não haja sobrecarga periférica em alguns pontos do corpo. Por exemplo, a gente consegue perceber aqui que o Fábio tem um padrão pélvico um pouquinho mais anterior, um ombro levemente mais anterior que o outro. Isso é característico das escolioses. 95% ou mais das pessoas têm algum padrão escoliótico. Mas nem todos geram sintomas. A maioria é assintomática e nem por isso geram outras lesões de imediato. Mas ao longo do tempo a gente sabe que dentro desse padrão e da fraqueza que os músculos vão gerando ao passar dos anos, naturalmente, com o próprio envelhecimento,
algumas regiões vão gerar com certeza uma sobrecarga. Isso pode não gerar sintomas agora, mas no futuro? No futuro, perfeito. Então a prevenção, o fisioterapeuta entra muito nisso, no hábito postural, nas curvaturas, nos alinhamentos, né? Desde a orientação dos olhos, a forma como esse paciente, normalmente no consultório, direciona o olhar, a gente já tem alguma noção de como que pode estar esse equilíbrio de cadeias musculares. No caso do Fábio, pode sentar, Fábio, por gentileza. Isso, tanto sentado quanto em pé, ele mantém o mesmo padrão, certo? Então, por isso, preventivamente, para pacientes que têm esse excesso de curvatura hoje, que são os pacientes... aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. Esses pacientes que têm um hábito postural muito jogado para frente, a gente fala o largado, normalmente está associado com características de digitação, muito tempo sentado, estudando. Eu vi até um estudo recente sobre a posição que a gente mexe no celular. Quando a gente mexe no celular, a gente mexe normalmente aqui e que o correto seria levantá-lo à altura dos olhos. Deram a nomenclatura de eye postura, né? Do iPhone e a postura. Hoje em dia, o hábito todo está em flexão. Se você vai assistir uma TV, 2, 3 travesseiros em flexão. Se você está lendo, é em flexão. Isso aumenta até 5 vezes o impacto, tanto em vértebras cervicais e no comando de estruturas como ombro, cotovelos, punhos. Então, essas flexões demasiadas, elas geram um certo estresse, sem dúvida, na estrutura. O nosso intuito é justamente esse: como fazer para que não haja essa sobrecarga, consequentemente, não haja uma progressão de desgaste que não seja cronológica, que não seja alinhada com o tempo vivido, com o período de vida. Envelhecer todos vamos. Agora tem que ser saudável, né? e de forma sequencial, com todas as estruturas harmoniosamente, né? Então, vamos lá. Uma situação muito importante hoje durante os momentos sentados, você tem um apoio na região lombar ou até mesmo um pouquinho mais alto, tóraco-lombar, para que se evite a sobrecarga nos últimos discos da coluna lombar, onde a gente tem aí uma incidência de 40% dos casos de problemas na lombar são hérnias geradas por maus hábitos, falta de exercício. Para evitar-se, por exemplo, esses maus hábitos, por exemplo, o Pilates, o RPG, poderiam ser métodos eficazes? Sem dúvida nenhuma. O Pilates hoje, o RPG ele entra de uma forma mais clínica, mas o Pilates hoje é uma das melhores atividades físicas, se não a melhor, hoje, para prevenir essas patologias, sem dúvida. Tanto na região lombar, quanto em quadril, bacia, a gente fala dos joelhos hoje, que a maioria dos atletas tem em algum momento também lesões relacionadas aos meniscos, aos ligamentos. Então, o Pilates hoje, ele traz e engloba de forma dinâmica exercícios de alongamento, flexibilidade, portanto, fortalecimento principalmente dessa região abdominal, que é o famoso core, são os músculos abdominais, que vão estabilizar essa coluna lombar, que é o eixo de onde parte a maior parte das informações para as periferias do nosso corpo. Não é mais natural do que a gente imagina, doutor, essa questão de sentarmos todos sem um pouquinho de postura? É difícil a gente se manter tão alinhadinho assim ao longo das nossas 24 horas de atividades. Na verdade, esse policiamento da postura é a fase mais difícil mesmo, que é quando gera-se consciência do hábito. Então, para você gerar consciência do hábito, você tem que estar o tempo todo com estruturas que te lembrem, porque durante o período de trabalho você não vai necessariamente parar o que você está fazendo para lembrar da sua postura, a não ser que doa. Mas aí já é um padrão de sobrecarga, isso futuramente vai repercutir em alguma lesão. O ideal é que você tome providências relacionadas a questões de lembretes, um bilhetinho na frente do seu computador, no seu espelho do banheiro, por exemplo. Então, uma própria conversa em casa, né? Para que todos se ajudem, todos acabem se policiando. Isso que está faltando muito no nosso país, que é a cultura, né? A cultura, os bons hábitos, e isso é só com a prática mesmo. Mas aí já tendo a dor, a gente sabe que muitos brasileiros hoje reclamam de dor nas costas, por exemplo. Já tendo a dor, como que o fisioterapeuta vai ajudar no tratamento dessa dor articular? Normalmente, a gente avalia esses desequilíbrios,
né, que acontecem nas articulações, não somente local, mas também em articulações de todo o corpo, como, por exemplo, um joelho em valgo. O Dr. Gabriel falou dessas lesões ascendentes. O desabamento de um joelho ou de um pé, ele necessariamente vai fazer com que haja um desequilíbrio pélvico e sequencialmente para cima de forma ascendente, né? Então, o fisioterapeuta identifica e dá o reparo do tecido, normalmente músculo, esquelético, que vai gerar a correção desses fatores. Para o Fábio, por exemplo, um exercício da coluna. Isso, um exercício de coluna. Fábio, vamos deitar de lado aqui. Então, sempre os bons hábitos. Você viu como o hábito já é deitar necessariamente rápido, de uma forma única, sem você segmentar e dar um descanso para a coluna. Você vai apoiar os dois braços aqui e vai deitar de lado. Isso. Agora você vai virar de barriga para cima. Normalmente a gente pula da cama, não só pula da cama, como também para deitar, se joga na cama. Então, são hábitos rotineiros que a gente tem ao longo de séculos aí como ancoragem no nosso corpo, né? Para a gente quebrar isso, por exemplo, o Fábio tem algumas dores lombares e alguns períodos do dia. Hoje existem exercícios específicos para cada tipo de desconforto. Por exemplo, dores matutinas. Tem alguma característica relacionada à desidratação. Então, existem exercícios de balanço matutino que já vão gerar essa reidratação do disco e, portanto, vão melhorar já inicialmente a descarga nessas articulações da coluna. Outros exercícios que ajudam muito na questão da prevenção, por exemplo, seriam os exercícios de contração do abdômen com respiração. Esses, sem dúvida nenhuma, iriam prevenir outras lesões, até de caráter de membro inferior. Eu queria agradecer a sua participação, Alisson, inclusive mostrar aqui o livro que você trouxe pra gente para mostrar hérnia de disco e dor ciática, disponível na internet, né? Um bom exemplar para quem quer entender mais sobre o assunto. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no nosso Viver Bem. Muito obrigado, Renata. Informações precisas e pertinentes, com guias de postura, de tudo isso que a gente acabou de mencionar. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas está tudo aqui no livro. Quem se interessou pode buscar na internet, pode buscar o Alisson. Agradeço você também, Fábio, e a você de casa. Um sábado mais saudável, uma semana mais saudável. Semana que vem nós estamos de volta com mais um tema.